Segunda parte do Moeda ao Ar, continuamos na discussão sobre o momento do Benfica, que esta temporada foi a mais rentável de sempre para os encarnados, com transferências de mais de 100 milhões. Rui Rangel, acha que esta necessidade de ter dinheiro e de fazer dinheiro neste momento pode pôr em risco o momento do Benfica neste campeonato? Eu vou já responder. Isto por vezes é a pior forma para matar uma pergunta. Deixe-me começar porque eu acho fantástica esta discussão. Isto só prova a dimensão do Benfica. Estava ali a dizer, líder isolado, com 6 pontos, o melhor resultado nos últimos 30 anos. Isto é que me interessa discutir. Isso é exceção. Isto é que me interessa. Isto é que me interessa discutir. Já foram apenas, aliás, para justificar isso, foram apenas 2 Ou seja, do isto só Benfica na primeira demonstra volta. a grandeza e a dimensão do Benfica. Porque uma coisa são os editoriais, são os artigos de opinião, vivemos num país de liberdade de expressão e, portanto, cada adepto expressa a sua opinião nos jornais da forma que entender. Outra coisa é aquilo que aparece. Mas aparece porque o Benfica é, de facto, grande. Meu caro António, as minhas desculpas. Como se diz em direito, os factos notórios não precisam de ser invocados. Eu não preciso ser invocado que o Benfica é o maior clube português. Eu não preciso de invocar que o Benfica é dos maiores clubes do mundo. Eu não preciso de invocar que o Benfica... Deixa-me só acabar. Eu não preciso de invocar que o Benfica tem o maior número de sócios. Vamos atingir quase 300 mil sócios. Esse é o único dado objetivo. 300 mil sócios. Eu não preciso de invocar que o Benfica, como costumo dizer aos meus alunos na faculdade, se pintar uma águia nas pedras da calçada, vende a pedra da calçada. E, portanto, eu não preciso de invocar que o Benfica é a marca mais poderosa que está em Portugal, não obstante não ter tido os resultados desportivos que se esperavam. Porque se o Benfica tivesse tido os resultados desportivos que se esperavam, então a marca era potenciada 3, 4 vezes ainda acima daquilo que é. E, portanto, esta é a realidade. E vocês têm que, com todo o respeito que tenho por vocês, habituar-se a conviver com esta realidade. Portanto, ou seja, depois eu hoje estou com esta veia bondosa. O que é que tem a ver a realidade com a informação? É a realidade. Mas um fato é que esta é a maior vantagem do Benfica nos últimos 30 anos. Depois, deixe-me dizer, se o António fosse o proprietário desses jornais, diria, ponham o Benfica na capa, porque é o único que vende. E vende mais. E, portanto, há aqui um objetivo comercial. Se puser a capa do Porto, não vende aquilo que vende. Dizer que eu diria é verdade, mas diria de certeza porque queria o lucro da sua empresa. E, portanto, o Benfica é que vende. O Benfica é vendável. Qualquer coisa que se ponha do Benfica na capa, os leitores já não vão buscar o jornal que tem o Benfica na capa. E, muitas vezes, deixe-me dizer que esse destaque que é dado. Podemos discutir, se quisermos discutir, a liberdade de imprensa desportiva, a independência dos jornalistas desportivos. Se quiser discutir, podemos discutir essa realidade. Mas isso aí, então, entramos numa outra discussão e numa outra análise. Agora, se for a verificar esse escrutínio que fez, que eu agradeço, que só demonstra aos telespectadores a dimensão do Benfica, portanto, esse estudo é fantástico. A subserviência do jornal. Faça do jogo isso, faça do Record e faça de outros jornais. E vai ver se não encontra uma total diferença entre aquilo que vem do Benfica, aquilo que vem do Porto e aquilo que vem do Sport. Vai encontrar essa mesma realidade, provavelmente com outros números, mas vai encontrar essa realidade. O jogo destaca também muitas vezes o Benfica. O Record destaca vezes sem conta o Benfica. E porquê? Porque há uma lógica comercial. E porque o Benfica, quer vocês queiram... A informação não é um produto comercial. Desculpe. Porque senão torna-se propaganda. O que vende é a capa. A capa é determinante para a compra do jornal. Porque se não fosse, não era trabalhada. Chama-se a prostituição da informação. É uma lógica de vender com um determinado objetivo. Já não estou depois a falar dos jornalistas que dizem o que dizem. Não, isso podemos discutir num outro programa. Agora, isto tem uma lógica. E tem esta lógica que está associada às pedras da calçada. Mas eu gostava de falar também ali sobre aquilo que está associada às pedras da calçada. Ou seja, eu estou de acordo que isto tem uma lógica. É a marca mais poderosa, António. Vocês têm que conviver com esta realidade. É a marca mais poderosa, é a marca que vende. É a marca que vende. Eu vou dizer uma ainda agora, campeão de venda de passos de jogadores este ano. 134 milhões de euros. Já vamos tratar disso. António. Olha, mas António, o campeão nos últimos anos tem sido o Porto. Rui, vou citar aqui o Rui. Benfica isolado. Encarnados entram na segunda volta com a maior vantagem das últimos 30 anos. Claro.
Quer que eu fale de factos? Roubo de catedral neste último campeonato. Tem sido uma vergonha. Uma vergonha. Isso, o Rui gosta de factos. Mas isto não é o dia seguinte. Repita lá aquilo que disse não é o dia seguinte. Repita lá aquela coisa que disse há bocado bonita. Que o Rui, com grandes factos notórios. Factos notórios não precisam de ser invocados. Portanto, certo. Olha, maior roubo no campeonato nos últimos anos. Benfica à frente destacado, com 6 anos nos últimos 30 anos. Mas eu tenho que discutir. Rui Rangel, mas não me respondeu quanto à questão de tantas transferências. Foram conhecidas mais transferências de jogadores. Também vamos falar sobre a transferência de jogadores. O Benfica já soma 108,9 milhões esta temporada, com transferências de 134, 138,9. Não põe em risco este momento do Benfica, esta saída de jogadores para fazer dinheiro para estes problemas financeiros que sabemos que neste momento assolam os clubes? Vamos ver. Aí entramos noutra discussão. Os clubes portugueses têm que pôr os pés na terra. Obviamente que o Benfica continua a ter uma equipa competitiva. A razão é que vai a 6 pontos de diferença dos adversários, mais do Sporting, que está mais distante. E, portanto, a equipa do Benfica, perdendo alguns jogadores, continua a ser uma equipa competitiva, continua a ter, na sua esmagadora maioria, os mesmos jogadores que acompanham já com o mesmo treinador há uns anos, e é evidente que isto cria alguma solidez, alguma dinâmica, e, portanto, hoje o Benfica começa a jogar, coisa que não acontecia há uns meses a esta parte, hoje começa a jogar um belíssimo futebol, com jogadas muito bem, jogos dificílimos, como foi com o Guimarães e com o Marítimo, que, com todo o respeito por estas duas equipas, o Benfica vulgarizou-as. E, portanto, estavam até a praticar um bom futebol. Portanto, o Benfica, neste momento, consegue associar a uma dinâmica, a um bom futebol, a resultados com jogadas lindíssimas. E, portanto, isto é o produto do trabalho de um grande treinador, que é o Jorge Jesus, e que já está naquela casa há uns anos, e, evidentemente, que isto tem que colher frutos. Venda de jogadores. Naturalmente que a mim dói-me vender o Bernardo Silva. Naturalmente. Prefiro sempre aquela política de permitir que estes jovens jogadores despontem na equipa principal 3 ou 4. O Presidente prometeu isto. É uma promessa que eu vou responsabilizá-lo se ele não cumprir e, portanto, creio que irá cumprir, porque eu sei que é esse o desejo e a vontade de Luís Filipe Vieira, e aí é o bom caminho. Portanto, apostar, dar possibilidade a 3 ou 4 jogadores mesclados com jogadores estrangeiros de qualidade, mas dar possibilidade a que da formação saiam 3 ou 4 jogadores e que despontem na equipa principal, significa que estes jogadores, se isso tivesse acontecido, não seriam vendidos por 15 milhões, mas por 30 milhões. Agora, é uma realidade que as verbas que foram pagas pelo Enzo, esta verba que é paga pelo Bernardo, eu preferia o Bernardo no Benfica, que continuasse no Benfica, que retomasse do Mónaco ao Benfica, mas com as dificuldades que hoje os clubes têm, com as crises que aí há, com os problemas financeiros, com os passivos elevados e com as regras que vêm aí da UEFA, naturalmente que não se pode recusar 15 milhões,770 milhões de euros. É impossível um clube português recusar uma verba destas. E, portanto, esta é uma realidade que os clubes vão estar confrontados e é a regra do mercado e, portanto, tenho pena que o Bernardo saia. Eu gostava de falar sobre os dinheiros. Tenho pena que o Bernardo saia, mas é uma realidade. Rui Calafate, estes 6 pontos de avanço do Benfica e estas 9 vitórias consecutivas, então não lhe parecem matéria suficiente para que seja tão abordado? Não, eu acho que eu fui jornalista, eu acho que os mídias têm as suas estratégias de venda, o Rui falou aqui por alto, mas o que o António também diz, também tem razão, temos que às vezes ser racionais nas coisas, o Benfica ajuda a vender os jornais, também como os outros clubes ajudam a vender, mas depois às vezes há abusos, para concluir esse assunto. Relativamente ao campeonato, já também disse, estão à frente, e isso é um facto indesmentível e também é um facto, na Liga da Verdade, também devem estar em último. Agora vamos às vendas, que eu acho que isto era importante falar. Até porque o Rui, no primeiro tema sobre o Sporting, falou de transparência. Há pouco tempo o Platini esteve cá em Portugal e uma das ideias, como sabem, não sou adepto do Platini, mas uma das ideias que ele teve foi de ter uma polícia no futebol. Ora, eu gostava que essa polícia, quando houvesse e existisse, a primeira coisa que fosse investigar as vendas feitas pelo Benfica. Já não falamos do caso do Roberto, entre outros casos, e, portanto, eu acho muito estranho esta lavagem de dinheiros, que eu não sei de onde é, mas que envolve sempre os mesmos. Jorge Mendes, Peter Lim, Mónaco, Corunha, o Benfica anda por esta redoma, onde o Jorge Mendes manda,
os jogadores vão para lá. Bernardo estava no Mónaco. O Bernardo Silva estava no Mónaco. É jogador de Jorge o Mendes. Valência. No seu Sporting tem vários do Jorge Mendes. Não, mas não está a vender nada. Ia vender? Não está, porque não mostraram qualidade. O William Carvalho é. Não, baixou muito. O Valência. Não, mas a questão não é essa. Vamos lá ver uma coisa. Senão o Jorge Mendes já tinha vendido ele. Isso pode ser outras coisas que não é para este programa, para o outro. Mas eu vou-lhe dizer aqui uma coisa, que é, em termos de dinheiros... É preciso ter jogadores de qualidade apetecíveis no mercado exterior. Que eu gosto de ser racional e justo. Enzo, bem vendido, no meu entender, bem vendido em termos financeiros, tem 29 anos, como o Rui tinha dito no outro dia, com a cabeça no Valência. Certo. Bem vendido. Bernardo Silva, em termos financeiros, se é bem vendido, no meu entender, é bem vendido. Vale 15 milhões de euros, ainda não provou nada, é um jovem talento. Claro. O Ronaldo foi vendido por 15 milhões de euros, tinha 18 anos. O Bernardo fez 30 minutos com a camisola do Benfica e nem nunca jogou no Estádio da Luz. Portanto, 15 milhões de euros, se é bem vendido em termos financeiros. Impossível recusar uma proposta dessa. Bem vendido. Agora, não podemos esquecer aqui uma coisa. Com a ajuda desses jornais, Luís Filipe Vieira tem falado da formação como um cravo na lapela dele. Sim. Mas isto, cada dia que passa, é mais um prego na formação. Porque, como disse há pouco, no último jogo para o campeonato, jogou o Eliseu, que tem 30 anos. Jogadores novos do Benfica, da formação do Benfica, aproveitamento do Benfica. Na equipa principal, zero. Mas é o Gonçalo Guedes, agora já está lesionado até. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Benfica está a vender para a gestão corrente e o passivo não está a ser abatido. E isto é uma realidade também. É o tal facto que temos que falar. O Benfica precisa disto, da venda destes jogadores, para a gestão corrente. Faz-me um bocadinho lembrar, com apenas a nuance que não está a vender atualmente passos dos jogadores, com a gestão corrente do engenheiro Godinho Lopes no Sporting. Não tenha dúvidas, porque não tinha coisa... Tem muita coisa. Agora, o que eu estou a dizer isto o Benfica vende e não está a bater o passivo. Imagina num passivo elevado de 15 milhões, não serve para bater passivo, obviamente. Mas só-me lá qual é que é o número? 134 milhões. Sim, abate. 134 milhões de vendas. E o passivo não se assuste, que a grandeza do Benfica... O passivo é sempre um ato que eu fico preocupado. Mas, tendo em consideração a grandeza do Benfica e os ativos que tem, não me assusta tanto o passivo. Vamos passar ao nosso vocês só falam no passivo, têm que falar nos ativos também. E também têm que falar dos ativos. Para se fazer equilíbrio, uma discussão equilibrada. Com certeza. Passemos então ao nosso próximo tema. O investimento chinês está a entrar em força em Espanha, no futebol espanhol, não só como o investimento chinês tem entrado em Portugal nas mais diversas áreas. Wang Jianlin, um empresário chinês que comprou 20% do Atlético de Madrid por 40 milhões de euros, é o 101º homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. Rui Rangel, parece-lhe um negócio essencial para os colchoneros, sendo que nem o presidente do clube nem o conselheiro delegado estiveram presentes na primeira mão dos quartos do final da Taça do Rei para finalizarem esta venda? Eu devo-lhe dizer que hoje vai ser um problema que o futebol vai ser confrontado. Indiscutivelmente, o modelo inglês em que aparecem grandes milionários, entristece-me que isso aconteça, por exemplo, no Benfica, ou mesmo em algum clube português. Mas eu julgo que é uma discussão que um dia vamos ter que travar. E, portanto, porque os clubes não estão bacteriologicamente imunes à realidade do mercado. E, portanto, têm que conviver com regras do mercado, até porque estamos inseridos num espaço comunitário e, evidentemente, que isto são válvulas de segurança que ainda vamos mantendo, mas até um dia. E hoje, ainda por cima, se quiser, com os problemas orçamentais e os problemas financeiros que os clubes têm, naturalmente que vão ser apetecíveis. Muitas vezes, o que é lamentável é que muitas dessas injeções de capital servem para lavar dinheiro. E, portanto, estamos a falar para entrar dentro do mercado de capitais, dentro do mercado europeu, e a partir daí depois poderem lavar o dinheiro todo no conjunto de ações. Isso aí é que tem que ser, de facto, visto com olhos rigorosos, para que, de facto, não se prostitua mais do que aquilo que já está prostituído, esta realidade do futebol. Agora, é uma injeção de capital grande. O Real Madrid vai deixar o estádio, vendeu o naming do estádio, alterou o emblema. São formas que os clubes hoje têm para potenciar recursos, para comprar jogadores, para tornar as equipas mais competitivas. Naturalmente que este senhor, creio que será ainda neste momento o terceiro acionista, mais importante do Atlético de Madrid, mas seguramente caminhará para comprar o clube. E, portanto, em Portugal isto ainda não é possível, juridicamente não é possível, mas um dia
isso vai ter que ser repensado. António Pincardão, este é um valor apropriado para esta percentagem do clube? Não sei, eu não conheço bem, portanto, não conheço nem bem nem mal, não conheço as contas do Atlético de Madrid, mas deve ser mesmo apropriado porque chegaram a um acordo e, portanto, quando se encontrar a oferta e a procura, eu acho que digamos, é o valor, será o valor, portanto, o valor certo naquela conjuntura e de acordo com as contingências realmente do momento. Também estou com o Rui quando, portanto, diz que isto é o início de um processo, ou melhor, já não é bem o início, já foi iniciado de facto há muito tempo. É difícil que chegue a Portugal, nós somos um país pequeno, os nossos clubes não têm, apesar do seu valor, portanto, digamos, a divulgação, cá estamos novamente na questão da divulgação, que não corresponde ao valor, portanto, que lá fora, e, portanto, digamos, esses empresários têm mais interesse em investir na Inglaterra, na França ou na Alemanha do que propriamente, portanto, realmente em Portugal. Mas se realmente se vier a concretizar, portanto, a proibição dos fundos de investimento, cada vez mais os nossos clubes ficam dependentes, portanto, desses magnatas, sejam eles árabes, russos ou chineses ou de outra nacionalidade qualquer. É a lei do mercado e, portanto, acho que não podemos estranhar muito essa matéria. Eu gostava ainda de me referir muito rapidamente àquela questão que vimos anteriormente, da questão da informação e da propaganda. Eu tenho muito respeito pela informação e é o respeito que eu tenho pela informação que me leva, portanto, a falar conforme realmente falei. E, de facto, tenho algum asco pela propaganda travestida de informação. Não gosto realmente disso. Se alguns jornais estivessem lá, portanto, junto ao cabeçalho, Jornal Oficial do Benfica, eu não tinha nada, portanto, a protestar nessa matéria. Agora, quando sobre uma capa de neutralidade fazem verdadeiras campanhas contra determinado clube e o Futebol Clube do Porto, nesse aspecto, tem sido uma vítima, isso é que eu não posso concordar, porque isso não é informação de forma nenhuma. António, aquilo que disse de início das capas e agora isso que acabou de dizer são coisas diferentes da noite para o dia. Essa segunda parte dá para discutir. Eu na primeira parte disse as capas. Diferente da estratégia das capas. Não vamos poder voltar a eu na primeira parte também tive a ocasião de dizer que as capas que é diferente. Que as capas inicial que as capas e o que diz agora que as são capas coisas diferentes. Que as capas eram. E essa aí já podemos discutir. Bem, que as capas eram o mínimo. O resto é depois os conteúdos dos editoriais e dos escritos dos diversos. Qual é a sua opinião sobre este negócio? E há muita coisa que eu estou de acordo. O que é que terá atraído este investidor chinês? O que é que terá atraído é algo que não vem nos jornais portugueses. Aí está uma das coisas que os jornais desportivos, para lá das notícias breves que saíram sobre a entrada de capital deste milionário chinês, não veio uma única linha com a verdade sobre este assunto. É que este senhor vai investir 40 milhões e vai crescer até 60 milhões. Eu trouxe um jornal que eu leio muitos jornais, eu gosto muito de jornais. Isto é o El País de ontem. E, portanto, é um jornal espanhol, não é desportivo, é o melhor jornal espanhol. E que trazia o seguinte: este senhor está a investir no Atlético de Madrid porque está interessado, vou citar rapidamente, porque não é nenhum segredo, que está interessado nos terrenos da Operação Campamento, no bairro do Sudoeste de Madrid, para a instalação de um vasto complexo de casas, de habitação e de lazer. E depois, mais ridículo ainda, o Henrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, diz mesmo, apelando ao bom senso da municipalidade, que é como se diz a presidência de Câmara de Madrid, diz o seguinte: Cerezo também se encarregou de publicitar as intenções de Jianling e depois, entre aspas, está pendente uma coisa muito importante, que é a Operação Campamento, que é a tal de habitação, onde espera que a agilidade e a facilidade que possa ter em Madrid para começar a ser rápida e muito pronta. E, portanto, nós vemos que o futebol serve para muitos negócios e este senhor, eu não sei se ele gosta de futebol ou não, entra no capital do Atlético de Madrid porque quer ganhar negócios em Madrid. E, portanto, o futebol de ganhar dinheiro e, portanto, a tal coisa... de ganhar cota. De cota, de mercado e notoriedade, para depois abrir portas e se fazer negócios. Portanto, o futebol tem que ser transparente. Nós já sabemos aqui quem é o nome deste senhor chinês. Agora ficamos a saber quais são as intenções. Para já ainda não sabemos. Para já as suas notas finais, muito rapidamente. Não, a nota final, uma só. Um abraço para o árbitro Proença, com a sua saída prematura. Acho que o futebol ficou mais pobre e a arbitragem também. Rui Calafate. Duas coisas muito rápidas. Os parabéns, porque é por isso que nós cá estamos, os 80 anos de todos os campeonatos de futebol que se realizaram em Portugal, que foi esta semana. Depois, uma sugestão fora do futebol.
porque também faz bem nós termos um bom lazer e, como eu costumo dizer muitas vezes, sem lazer de qualidade não há boa produtividade. Portanto, aproveitem estes últimos dias da exposição dos tesouros dos Palácios Reais de Espanha na Gulbenkian, que acho que vão gostar bastante. António Pinho Cardão. Apenas uma nota. O Porto jogou no campo do Penafiel, portanto, no sábado, domingo passado. Bom, dizer que aquilo é um campo de futebol só por, de facto, grande ironia. E por isso eu julgo que uma das prioridades da Federação Portuguesa de Futebol, portanto, no apoio aos clubes, era, portanto, conseguir arranjar relevados, 2 ou 3 ou 4 por ano, em condições. Isso seria um investimento no futebol português, muito melhor do que a Casa das Seleções, eventualmente, ter uma central, ou outros. E, portanto, se aí assim fizesse investimento, de facto, isso seria altamente proveitoso para o futebol português, mas isso não dá grandes páginas, é um aborrecimento. O Moeda ao Ar de hoje chega ao fim. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá, tenha uma boa semana.